Sabe, eu ouvi algo por entre. Soava mais ou menos assim. Perdida, onde a floresta cresce, a criança seguiu a cauda pontuda. Pobre criança. E é assim que começa o meu vídeo de teoria da 10, pelo menos o meu primeiro vídeo de teoria da 10. Vamos falar sobre December Holiday. O que a gente tem até então a respeito da December Holiday? A gente tem alguns diálogos no capítulo 2, a gente tem a citação dela do Tena, no capítulo 3, a gente consegue investigar o quarto da December no capítulo 4, e no capítulo 5, na Weird House, a Noelle cita diretamente o desaparecimento da 10, porém ela não diz o que aconteceu para esse desaparecimento acontecer. Logo, teorias começaram a ser criadas a respeito de December Holiday. Teorias como December Holiday Night, que, sinceramente, eu acho a teoria mais imbecil do planeta Terra. Outras teorias como December estar trabalhando com Gaster, que eu também acho outra teoria estúpida. Mas muita gente deixou esse diálogo que eu toquei no início do vídeo passar. Muita gente deixou esse diálogo passar e dane-se. Perdida, onde a floresta cresce, a criança seguiu a cauda pontuda. A cauda pontuda é dita na profecia, muita gente teoriza, pelo menos, ser o Image _ Friend, ou aquele bichinho, que aparece várias vezes durante o jogo. Aparece no capítulo 2, aparece na luta contra o Iran, ele aparece no capítulo 5, ele volta, refaz uma aparição também. Acho que no capítulo 4 ele não aparece, mas eu não tenho certeza se ele aparece ou não no capítulo 4. Se ele estiver aparecendo, eu vou estar botando aí na tela, porque nem eu sei se ele aparece ou não no capítulo 4. Enfim, se ele não aparece no capítulo 4, ele é citado diretamente, como sendo a cauda pontuda, Então, enfim. Qual é a minha teoria a respeito de December Holiday? Minhas teorias a respeito da December. Eu não tô falando de teoria de outras pessoas, tô falando das minhas teorias a respeito da December. Mano, sinceramente, pegando também outras evidências da existência da 10, como no caso o 1225, que é o código que se você colocar na Gumball Machine lá do capítulo 3, você consegue entrar num local secreto onde toca a música chamada Lost Girl, devo dizer, Lost Girl, Lost for the Forest Girls, The Child, enfim. Tirando essa parte da Gumball Machine e também tirando alguns diálogos secretos dentro do jogo, de todos os capítulos têm um diálogozinho secreto da 10 dentro do jogo, que pelo menos o pessoal teoriza ser a 10. Eu esqueci de ler os diálogos da 10 nessa parte do vídeo, mas eu tô aqui, sou eu, stand da edição, para ler os diálogos da 10 agora com vocês, tudo bem? Vamos lá. Começando pelos diálogos da 10 no capítulo 1. Onde eu tô? Olá? Alguém? Tem alguém aí? Alguém? Qualquer um? Alguém consegue me ouvir? Tá escuro. Tão escuro aqui. Alguém? Qualquer um? Se você conseguir me ouvir, fala alguma coisa, por favor. Agora os diálogos do capítulo 2. Ninguém consegue me ouvir, consegue? Eu acho que não. Pra ser honesto, eu nem tenho certeza se eu consigo me ouvir. Tô tão quieto aqui. E ainda, algumas vezes, eu juro que eu ouço alguma coisa. Como se alguém estivesse rasgando.
Os diálogos do capítulo 3. O que é esse lugar de qualquer jeito? E como é que eu vim parar aqui? Como se eu já não tivesse me perguntado 1 milhão de vezes a esse ponto. Eu sempre tive esse pesadelo, andando na escuridão, com as luzes brilhando da porta. Então a porta fecha atrás de mim e tudo fica preto. Isso é um tipo de pesadelo? Ou foi tudo um sonho? Diálogos do capítulo 4. Eu tô começando a perder a noção do tempo. Já se passaram dias, já se passaram horas. Se alguém me passasse que já se passou anos, eu até acreditaria. Antes do sol nascer, vi várias coisas maravilhosas que fizeram o tempo ter sentido. Coisas como café da manhã ou TV até a tarde da noite. E nesse lugar, eu nem como ou bebo mais. Eu não posso falar se eu tô acordado ou sonhando. Eu não posso nem falar se eu tô vivo ou morto. É só nada além de um silêncio preto e vazio. Exceto pelo barulho. O barulho como se alguém estivesse rasgando, que eu ouço algumas vezes. Esse barulho é louco. Mas, mesmo que ninguém possa me ouvir, quando eu ouço esse barulho, eu sinto como se alguém estivesse ouvindo. Qualquer um, se você estiver aí, obrigado. E por fim, os mais recentes diálogos do capítulo 5. Eu acho que eu só tenho uma coisa a pensar. E isso são nas minhas memórias. As memórias da minha vida. Talvez seja tudo que eu seja a esse ponto. Uma coleção de memórias. Então, tudo que eu posso fazer é não esquecer, né? Não se esqueça. Eu só tenho que continuar falando isso pra mim mesmo. E esses foram todos os diálogos da 10. Agora voltando pro vídeo. Eu diria que December Holiday, ela teve algum acidente no passado, ocorreu algum acidente no passado, envolvendo Ezreal, envolvendo Chris, envolvendo Noelle também, né? Os três de alguma forma estavam envolvidos nesse acidente, onde a 10 acabou se perdendo em algum tipo de floresta e foi encontrada pelo image_friend, seja lá quem ele seja. Suportes para minha teoria, bem, eu tenho o primeiro suporte para minha teoria, no caso, é a própria parte que é dita pelo profeta, né? Ele mesmo diz isso, essa frase, e essa frase para mim só tem como se encaixar num contexto de December Holiday. É dito pela Noelle agora no capítulo 5, e também eu vou estar deixando aí na tela uma imagem de um vídeo que eu vi recentemente, que mostra, bem mais ou menos assim, em um áudio que toca no final do Weird Out, que se assemelha a alguém com chifres, né, com antlers, tipo mais ou menos a Noelle, e uma pine tree atrás, um pinheiro no caso, né? Ou seja, essa imagem, o cara do vídeo, ele associou com sendo a Noelle e algum tipo de pinheiro atrás. O que eu associo é que seja não a Noelle, mas sim a própria 10, uma imagem do dia do desaparecimento da 10. E como a Noelle cita bem por cima o desaparecimento da 10, mas é deixado bem claro que ela de alguma forma desapareceu. Ela não só fugiu, ela não brigou com alguém, não, ela desapareceu, é dito pela Noelle, desaparecimento. Depois do desaparecimento da 10, depois que a 10 desapareceu, e cara, tendo em vista agora o fato de que a gente sabe que a 10 desapareceu, que a gente sabe que isso pode ter alguma coisa a ver com o que o Asgore está procurando, pode ser, muito provavelmente, que de alguma forma, eu posso estar viajando aqui nessa
teoria que eu tô fazendo, mas de alguma forma, como o Asgore já conhecia o Flowey, pode ser que algum Dark World criado na loja de flores do Asgore já antes do capítulo 5, ou possa ser que já existiu algum outro Dark World em algum outro lugar que o Asgore foi, e junto do Asgore tava a Dez de alguma forma, tava junto a Noelle, poderia estar o Chris, o Ezreal junto, e de alguma forma a Dez acabou desaparecendo, se perdendo no meio da floresta, e a partir desse ponto em que ela se perde no meio da floresta, o Imogen_Friend encontra ela e leva ela para algum tipo de lugar, possa ser até que seja pro bunker. Mas aí ela leva ela pro bunker para fazer ela ser o Knight? Não. Knight o cavaleiro, o grande cavaleiro, mano, muito claro que o Knight sabe o que ele tá fazendo. Ele sabe muito bem o que ele tá fazendo. Knight, ele... No capítulo 5, o que ele fez? Ele não só esperou a gente... o Asgore aparecer dentro do Dark World pra catar o Asgore e dane-se. Não, o que o Knight fez? Ele, primeiramente, esperou o Chris fazer a fonte, Chris fez a fonte, esperou a gente chegar para selar a fonte, então fez mais uma fonte, uma outra fonte para manter o Asgore dentro do Dark World, poder sequestrar ele, e no momento em que o Flowey começa a tentar interceptar o Knight, ele não só começa a fugir de maneira mais rápida, ele não só acelera o passo, como também quando ele chega em alguma parede, ele cria uma espécie de bolha ao redor do Asgore para tentar conter ele e ainda assim conseguir lutar contra o Flowey. Então, ou seja, Knight sabe muito bem o que ele está fazendo. Ele não é só... Muita gente teoriza também que a Dez, ela meio que foi infectada por algum tipo de vírus Knight, sei lá, um vírus Knight, alguma merda assim. E ela tá sendo controlada por alguém que manda ela fazer alguma coisa, ela vai lá e faz. Não, é deixado muito claro já no capítulo... Eu acho que já no capítulo 4, cara. Já no capítulo 4, quando o Knight faz o Titã, né? Ele faz porque ele quer, ele não faz porque... sei lá... Alguém tava controlando ele. Se fosse assim, esse vírus Knight... ele não faria o Titã, ele só iria fugir e dane-se. Ele só fugiria de novo e dane-se, que nem ele já fugiu antes. Então assim, cara, Knight não é igual a 10 pra mim, com certeza não é igual a 10. Knight pode ser igual a Carol, Knight pode ser igual a Carol. Agora a gente elimina o Asgore Knight, né? A gente não tem mais um Asgore Knight. Mas... Knight pode ser igual a Carol, Knight pode ser igual a Rude, apesar de eu não achar que seja muito rude. Knight pode ser igual a Papyrus, mas Knight com certeza não é igual a 10 e não é igual a Asgore, e principalmente não é igual a 10, cara. A minha teoria principal, falando sério, é que a 10 de alguma forma ela desapareceu, e quando ela desapareceu, essa parte da profecia aconteceu. Essa parte que é dito pelo profeta aconteceu. A criança perdida na floresta que cresce, que pode ser até, vou chegar lá, depois do lago, na Weirdhout, seguiu a cauda pontuda. Tudo bem, beleza. Esse pode ser o acontecimento que fez com que a 10 desaparecesse e meio que levou a vida da Noelle para baixo, que nem ela diz no Weirdhout. Tudo bem, mas então o que é o lado B? Eu acho que provavelmente esse vídeo eu devo estar colocando na thumbnail, né? Teorizando a respeito do lado B e a respeito do desaparecimento da 10, alguma merda assim, algo a thumbnail deve ser alguma bosta desse gênero. Mas... então ainda falta o lado B. O que seria o lado B? Bem, na minha cabeça, Deltarune Chapter 7 vai ser um jogo dividido em duas partes. A primeira parte que a gente vai ver é a parte onde a Suzy tem a liberdade, e a segunda parte
é a parte em que a gente tem a liberdade. Undertale sempre foi um jogo sobre liberdade, sobre você ter a liberdade para fazer o que quiser e encarar as consequências eventualmente. Undertale te dá a liberdade de seguir um final neutro, seguir um final pacifista ou seguir um final genocida. Seguir um final onde você é neutro, seguir um final onde você é uma pessoa boa do início ao fim e seguir um final onde você só mata todo mundo e dane-se. Undertale te dava essa liberdade. O jogo era sobre isso, era sobre você ter liberdade para fazer o que quiser. Agora vamos ver como é que você age, vamos ver quais as consequências dos seus atos. Undertale, em resumo, em uma nutshell, é isso. Agora, olhando isso para Deltarune, qual é o tema principal de Deltarune? O tema principal de Deltarune é bem deixado claro pelos bosses da Shadow Crystal. Deltarune é um jogo sobre a busca pela liberdade. Undertale é um jogo que te dá liberdade. Deltarune é um jogo pela busca pela liberdade. Se a gente for analisar todo mundo que tem o tema da liberdade, até o pessoal que não tem o tema da liberdade, tipo o Ramb, a gente vai ver que cada um deles segue uma espécie de tema. Devil, com seu tema da liberdade, ele é alguém que tem uma liberdade falsa, que foi preso, trancafiado, mas que na própria perspectiva é o único livre. Devil é uma pessoa que representa a falsa liberdade. Spanton é alguém que está sempre em busca de ligações, sempre em busca de mais, sempre em busca de crescer. Alguém que quer cortar as próprias cordas. Spanton tem o tema da liberdade porque ele fala a respeito da busca pela liberdade. Ramb não tem nenhuma música, não tem nenhum tema da liberdade. Isso porque Ramb, como é deixado bem claro, ele sabe que o Chris está fazendo as fontes, ele sabe que ele botou a mãe dele em perigo, no caso Doriel, né, no capítulo 3, apesar de fazendo a fonte, apesar disso botando a própria mãe em perigo, mas mesmo assim não faz nada. Isso porque Ramb é a representação da desistência na busca de liberdade. Ramb não quer ser livre, Ramb não quer tentar ser livre. Ramb é essa representação, a representação da desistência da busca pela liberdade. Por isso que ele não tem nem tema, por isso que ele não tem nem música da liberdade, por isso que ele não tem nem freedom motif. Ramb é só a desistência da busca pela liberdade. Gerson Boom é a representação da liberdade, porém liberdade feita por ele mesmo. Alguém que anda sobre as linhas da profecia. Alguém que reescreve e reescreve a profecia várias e várias vezes e não tá se importando, tá pouco se lascando. Alguém que se olha para a profecia e diz você vai morrer amanhã, ele olha e fala, talvez sim, talvez não. Gerson Boom é a representação da liberdade criada por si mesmo, a liberdade que ele mesmo busca e ele mesmo consegue ir atrás. Essa é a representação da liberdade que o Gerson tem. E a nossa mais nova membra do grupo dos Freedom Motifers, né, a Mad Mew Mew, tem 2 Freedom Motifs, isso porque ela é 2 pessoas, é a representação de 2 pessoas, mas pra mim ela tem 2 Freedom Motifs, por conta do seguinte: a Mad Mew Mew, ela é um Darkner e ao mesmo tempo um Lightner. A primeira Freedom Motif, a que toca mais repetidamente na música, toca 2 vezes esse Freedom Motif, que tá aí na tela inclusive, deve estar tocando no vídeo aí. Ela toca essa Freedom Motif porque essa Freedom Motif representa o Lightner dentro dela, o Mad Dummy no caso, né? Que é livre às custas do seu corpo, às custas do corpo que é um Darkner. E o Darkner tem a sua Freedom Motif um pouco mais escondida, porque ela ainda anseia pela liberdade, ela ainda anseia por ser livre, apesar de estar sendo controlada pela Mew Mew. A Mew Mew basicamente representa a busca pela liberdade às custas de outras pessoas. A representação dela é basicamente essa. É a busca da liberdade às custas de outros. Enfim. Resumindo a ópera, Deltarune é um jogo a respeito de liberdade.
Pra mim, na minha cabeça, a Normal Route é totalmente sobre a liberdade da Suzy. O quão a Suzy é uma pessoa livre, o quão a Suzy é uma pessoa que pode fazer o que bem entender, uma pessoa que faz e dane-se, sabe? A Suzy é basicamente isso. A Suzy é a peça principal. Se não fosse a Suzy no capítulo 1, o Rousey provavelmente ainda estaria usando chapéu, muita gente teoriza, e eu digo mais. Provavelmente, se não fosse a Suzy, o Rousey não teria nem tirado a capa dele que ele tira no início do capítulo. Na minha cabeça, pelo menos, como o Rousey tá na profecia, né, que é como o príncipe da escuridão e tudo mais, com a capa dele, né, que ele tem no início do capítulo, ele só tá assim porque ele ficaria assim originalmente até o final de todos os capítulos. Ele ficaria com aquela capinha. E a única glance que a gente teria da visão do que seria o Rousey seria através dos íconezinhos de batalha. E que os íconezinhos de batalha já tem um pouco de escondido, já tem ele escondido, né, no chapéu. Enfim, pra mim o Deltarune gira em torno da Suzy. A Suzy é a peça principal dos capítulos 1 até os 5 até então. Ela tem sido a peça principal e provavelmente vai continuar assim nas Normal Routes, tanto do capítulo 6 quanto do capítulo 7. Mas aí você me pergunta, tá aí a Weird Route. A Weird Route, o pessoal pode estar pensando assim, a Weird Route é a respeito da liberdade da Noelle, né? Agora tem esse negócio da Noelle falando. Não, a Weird Route é basicamente a respeito da nossa liberdade. A gente que já teve um gostinho do que é liberdade, Undertale querendo buscar mais liberdade ainda. Em um jogo que não foi feito para ser você o livre. Em um jogo que foi feito a Suzy para ser a livre. E aos poucos ela vai perdendo essa liberdade no capítulo... a partir do capítulo 2, né? O capítulo 3 ela vai perdendo essa liberdade. No capítulo 4 ela vai perdendo mais. E no capítulo 5 ela perde completamente essa liberdade. Tanto que o capítulo 5 é a última chance que você tem de abortar o Weird Route. Eu já disse no meu último vídeo aí, né? De Deltarune. É a última chance que você tem de abortar o Weird Route. Abortando, a Suzy volta a ser a livre, a liberta. Mas, enquanto você continua nessa insistência por liberdade, insistindo, o jogo vai continuar te deixando como sendo o não livre. Como sendo o livre, no caso, né? E o que a gente vai ver no Side B de Deltarune, capítulo 7? Provavelmente a gente vai ver alguma coisa a respeito do Bunker só na Weird Route, porque, pelo menos pra mim, o Bunker é coisa da Weird Route, né? Como é deixado bem claro na Sword Route, né? É deixado bem claro que o Bunker vai ser coisa da Weird Route, pelo menos pra mim. E lá dentro do Bunker é provável que a gente vai finalmente ver a identidade real de Friends. Provável que a gente também finalmente vai entender, depois passado o Ryu, o porquê do desaparecimento da 10, o que é o desaparecimento da 10, como aconteceu, por que aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu. E também, muito provavelmente, no Side B, a gente vai ter algum tipo de diferença gritante do Deltarune capítulo 7, lado A pro lado B. Mano, provavelmente assim, pelo menos na minha cabeça, o lado A vai ser o roaring, vai ser todo aquele bagulho da gente tentando parar o rugido e tudo mais. E o lado B vai ser algo completamente diferente. Algo que não dá nem pra especular a respeito, sabe? Vai ser algo que pode relacionar com o Gaster, finalmente relacionar com o meu mano Gaster. Pode ser algo que finalmente vá relacionar com o Friend. Pode ser algo que finalmente vá nos dar ideia do que seriam esses Roots, né? Acho que o Roots, pelo menos pra mim, na minha cabeça, seriam essa ideia do desaparecimento da 10 como uma raiz dentro da Noelle, né? Que cada vez só crescia e que agora tá começando a diminuir por conta da nossa influência, né? Da nossa liberdade. E também outra coisa que eu vou dizer que provavelmente vai acontecer no capítulo 7 lado B
é que a Noelle vai ser uma das pessoas que a gente controla. O Chris até então é o único que a gente controla diretamente, assim. É o único que a gente fala o que ele vai dizer, é o único que a gente diz se vai atacar ou não, porque a Suzy, ela pode recusar atacar quando a gente ataca a estátua, né, do Gerson. A Suzy, eventualmente, ela recusa a atacar de novo. Então, provável que a Noelle vai ser vai ser a segunda pessoa que a gente consegue controlar diretamente. Rousey pode ser que apareça. Não tenho certeza se o Rousey vai aparecer, mas uma coisa eu tenho certeza: a Suzy muito provavelmente não vai aparecer, porque o foco dela é na normal route. A liberdade que ela tem é na normal route. A partir da weird route ela perde essa liberdade. Então, provavelmente a Suzy não vai mais aparecer na weird route. Provavelmente pode ser que o Rousey apareça, né? Porque é dito que o Rousey estava bem preocupado com a Noelle. Com a Noelle não, com a gente, né, no caso. É dito pela Suzy, né, que o Rousey estava agindo meio estranho, que ele estava muito preocupado com o Chris e tudo mais. E se você abortar o weird route, o Rousey fica aliviado, né? Eu vou tentar estar botando aí na tela uma imagem disso. Mas o Rousey ele fica aliviado com a gente, ele fala que a gente seguiu o caminho certo e tudo mais. Mas enfim, mano, é isso. Essa foi minha teoria a respeito de Deltarune capítulo 7. Muito estranho falar isso, né? Capítulo 7 lado B. E a respeito também da desaparecimento da Des, que a gente teve um pouco mais de glances por agora, né? Espero que você tenha gostado. É isso aí. Falou e fui. Até mais. Tchau. Tem um livro peculiar aqui, ler. Então limpou a estrela caída, fazendo rios e mais rios com suas lágrimas. Então, de maneira lenta, da água doce, alguma coisa cresceu. Parecia como vidro. Esse diálogo que eu acabei de ler, ele é um diálogo de um livro secreto que toca na mesma sala que tem aquele diálogo que eu li no início do vídeo, né? Da criança e da floresta e tudo mais. E eu vou dizer logo que eu não consegui encaixar esse diálogo nesse livro, né? Em algum tipo de teoria, mas ele pode ser interessante. Pode ser que no futuro a gente olhe para esse diálogo e veja, caraca, esse diálogo ele se relacionava com alguma coisa que aconteceu na Weird Route. Eu só tô apontando aqui esse diálogo porque ele acontece na mesma sala que basicamente grande parte dessa teoria se forma como. E eu tinha esquecido de colocar isso no vídeo também, eu tinha esquecido completamente desse diálogo. Eu não consegui encaixar ele em nada, mas enfim, fica aí o diálogo só pra deixar mostrado, né? Só pra dizer, você esqueceu do diálogozinho que tem do livro e tudo mais, nessa sala XYZ, não sei o que. Vou deixar o diálogo aí, só pra caso alguém nos comentários queira botar, tipo assim, sei lá, acho que esse diálogo representa isso, acho que esse diálogo representa isso. Pode ser alguma coisa interessante pra futura parte 2, possivelmente. Enfim, esse foi o vídeo, agora sim esse foi o vídeo. E é isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Tamo junto, até nóis. Estude muito, Chaves. Muito estudo pode chegar a ser alguém. Você também, filhinho. Mas com muito estudo. Você nem com muito estudo.